Três sinais que só par do top tem. Se você identificar um desses três sinais aí no seu pardinho, meu irmão, você tá rico. Normalmente, um pardinho que apresenta um desses sinais, ele canta muito na roda quando ele envelhece. Cara, é tiro e queda. Identificou esse sinal, pode ter certeza que o seu pardinho vai ser um fenômeno. Então vem comigo nesse vídeo, que o vídeo de hoje está top demais. Deixa aquele likezão da humildade. Eu sei que tu é fechamento, você que fortalece aqui o canal. Se você deixa o seu like, esse vídeo chega para mais pessoas. Se você está caindo de paraquedas aqui agora, se inscreve no canal também. Galera, eu trago vídeo top todos os dias aqui. Aqui na descrição eu vou deixar o link do nosso sorteio. Eu estou sorteando aí vários prêmios gaiolas e você ainda pode concorrer 2 filhotes aqui da minha genética por 3 centavinhos apenas. Genética Caioaba, que só sai bichinho luxo. O primeiro sinal que você vai identificar, se você botar 2 pardinhos, um de frente com o outro, o que vai ser bom, ele fica bem tranquilinho na grade, ó. Você está vendo que esse pardinho aqui, ele está bem perdido, porque ele não está acostumado com manejo aqui dentro do criatório. E tu vê que o pardinho, filho do Caioaba, ele tá quietinho aqui, ó. Tá tranquilinho. E é um filhote, ó, que ele não é totalmente manso, ó. Ele não é totalmente manso, ele ainda é um pouquinho arisco, tá vendo? Mas, quando eu coloquei o outro pardinho do lado dele, ele ficou, ó, tranquilo, ó. Você vê, ele não tá arisco, ele tá bem tranquilinho, mesmo ele não sendo totalmente manso, ó. Pássaros que são mansos são mais fáceis de se domesticar, são mais fáceis de você adestrar, de você fazer com que ele seja bom, porque eu sempre disse isso. É 50% genética e 50% manejo. Aqui eu já tenho a genética, o Caioaba está tirando filhotes fenomenais, mas agora eu preciso do manejo. E se eu entendo como que um filhote é quando ele é bom, eu vou conseguir trabalhar esse filhote. Você vê que ele é bem mansinho. Mesmo ele não sendo totalmente manso para mim, você vê que quando eu fiz o manejo de colocar outro pássaro de cara para ele esqueceu de mim. Você viu que eu peguei ele na mão e ficou arisco. Mas com outro pássaro, ele tá de boa. O segundo sinal aí, se você identificar no seu pardinho, pode ter certeza que tu tá paulando, irmão. Se você vê isso no seu pardinho, pode trabalhar, pode desenvolver bastante ele, que esse pardinho vai ser um fenômeno. É o pardinho que quando você coloca encarte ou som de torneio, ele não fica só ouvindo, ele não fica só aprendendo, mas ele entra junto. Por exemplo, se você colocar o som de torneio, você vai ver ele mais fogoso, você vai ver ele mais ativo. Às vezes ele fica o dia todo mudo, mas se você colocar o som de torneio, ele já começa a ficar fogoso. Outra coisa, o pardinho, que ele ouve encarte, todos os pardinhos ouvem. Normalmente o pardinho, quando ele ouve um encarte, ele fica quietinho. Por quê? Primeiro, para ele não é um encarte, para ele é um coleiro adulto. E quando ele ouve esse encarte, ele entende que se ele se engraçar muito, esse coleiro adulto pode vir nele e tirar satisfação. Então, normalmente o pardinho, se você botar muito alto, por exemplo, o encarte, ele vai entender que esse coleiro está perto dele. E ele vai ficar ali bem tranquilinho, não vai ficar arriscando notinhas. Mas o pardinho, ele ouve o encarte e ele não tá nem aí para isso. Ele vai cantando junto com o encarte e você vai vendo. Ele vai definindo o canto. Tipo assim, ele vai pegar a linguagem daquele território, mas ao mesmo tempo ele tá mostrando que ele não veio de brincadeira, que ele não tá de bobeira aí. Ele tá escutando o encarte, às vezes aquele encarte veloz, tipo flash, aquele encarte que é batido. Tui, 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 tui. E mesmo assim, ele, sem ordem nenhuma, ele tá vindo, tá churrilhando, tá vindo junto. Isso é uma característica de um pardinho corajoso. Essa é uma característica rara em filhote. Como eu disse, normalmente, o filhotinho, quando ele ouve um encarte, ele fica quietinho, só escutando. Aí lá pro final do dia, quando você desliga o encarte, ele começa a dar umas notinhas. Mas o pardinho, como eu disse, é raro isso em pardo. Quando o pardinho, ele ouve o encarte, mesmo às vezes o criador colocando alto, mas ele vem junto ali no encarte, tá? E ele vem junto, ele vem batendo de frente, mesmo com o cantinho churrilhado, mas ele está mostrando que ele não está de bobeira. Esse pardinho é um fenômeno, irmão. Você vai paular com esse bichinho. Normalmente a galera confunde precocidade com coisas naturais da idade. E aí vem o terceiro sinal. O cara às vezes vê lá o filhotinho churrilhando com 25 dias, 20 dias. Meu filhote está churrilhando com 20 dias. Isso não é uma precocidade. É igual você ver uma criança, ela está ali fazendo o que ela tem que fazer, ela tentar formar algumas palavras.
e o pardinho ele vai tentar formar algumas frases ali dentro do canto. Então isso não é uma precocidade. Precocidade é aquilo que o pássaro apresenta fora do tempo. Por exemplo, um pardinho, que você coloca o gilózinho, ele vai lá, fica calando o giló, e essa é uma precocidade. Normalmente, um pardo, ele não tem hormônios para poder galar uma fêmea, ele não tem hormônios para reproduzir. Então, isso é uma precocidade, é um pássaro que está apresentando algo fora do tempo dele. Outra coisa também é o pardinho que ele tem muita ordem, porque normalmente os pardinhos na natureza, eles ficam todos juntos, eles voam em bando, porque eles não sabem muito da vida ainda. Então, desse jeito, eles voando em bando com as fêmeas, eles vão conseguir sobreviver. Quando você vê um pardinho que ele tem muita ordem, esse pardinho ele está fora do tempo dele. Porque normalmente o pássaro vai apresentar ordem quando ele já está velho, quando ele vai defender um território. Quando vê um pardo, que não tem nem 45 dias de vida, já indo brigar já com muita ordem, esse pardo está além do tempo dele, ele está avançado. Isso é uma precocidade. E é até bom você identificar essas precocidades, que aí você consegue trabalhar mais o seu pássaro. Eu sempre digo que é 50% de responsabilidade da genética e 50% de responsabilidade do manejo, do criador. Por exemplo, o Caiobá está tirando só filhote top. Todos os bichinhos saem muito precoces, com muita ordem, cantando rápido. Mas eu não posso me apoiar só nessa genética, eu tenho que ter meu manejo. Por exemplo, se o meu filhote apresenta muita ordem, eu tenho que trabalhar essa ordem. Eu não posso fazer igual muitos criadores fazem, de colocar tudo dentro da mesma gaiola e deixar o bicho ali bobo. Eu tenho que trabalhar essa ordem. O que eu gosto de fazer é que quando o bicho tem muita ordem, por exemplo, o Caioabinha, ele está até na casa do amigo Ebert. Ele com 2 mesinhos, eu colocava o coleiro virado do lado da gaiola dele, e ele ficava cantando e brigando com o coleiro virado. O que eu fazia? Eu levava ele na rua. Claro que eu não ia botar dentro perto de um coleiro com muita ordem. Mas como meus vizinhos tralhudos são realmente tralhudos, eu colocava com os coleiros dele, que era tudo tralhinha ali, e ele ia na grade, brigava e cantava, todo mundo, caraca, que filhote é esse? Eu fui desenvolvendo as características dele. Um filhote, por exemplo, que gosta de cantar muito quando ouve barulho de torneio. Eu vou ficar deixando ele só dentro de casa, botando barulho de torneio no computador, no telefone? Não. Eu tenho que levar ele para a porta do torneio para poder ir trabalhando. Eu fiz isso com o Messi, um filhotinho meu que era luxo, que fugiu aqui. Toda vez que eu levava o Caiuaba ou eu levava um coleiro meu, eu deixava ele lá na porta do torneio escutando aquela bagunça. E no finalzinho, eu levava lá para dentro para colocar na estaca, quando tinha 3 ou 4 pássaros só, para ele ir acostumando com aquele manejo. Então a gente tem que saber trabalhar as características do pássaro. Às vezes você pega na expectativa aí um neto ou bisneto do táxi, John Jones, que são as genéticas aí que estão no top aí, que estão tão bombada, e você está naquela expectativa, pô, se é neto do táxi, se é neto do John Jones, vai ser um fenômeno, só que você não teve manejo. Aí quando chega lá na frente, você não soube trabalhar as características do pássaro, você se decepciona. Poxa, eu confiei, paguei tão caro, acreditei tanto nessa genética e o pássaro é um pássaro comum. Por quê? O pássaro tinha genética, ele tinha potencial. Se não tivesse alguém que trabalhasse firme no Ronaldinho Gaúcho, Neymar ou Ronaldo Fenômeno, esses caras provavelmente hoje estariam sendo pessoas comuns. Mas alguém olhou e falou, não, eu tenho que trabalhar essas características. E a mesma coisa os pássaros. Se você não sabe trabalhar as habilidades do bicho, se você vê um bicho fenômeno, mas você fica só deixando o pássaro evoluir por si só, com certeza, quando esse pássaro evoluir, é o que mais acontece, né? Do criador falar assim, pô, esse filhote aqui era fenômeno, show de bola. Eu botava na baderninha, o bicho cantava de cara com virado, enfemava com virado, o bicho queria galar. Só que quando o pássaro foi envelhecendo, o criador foi parando de dar mão pro bicho. Foi parando de ter manejo. O que aconteceu? O pássaro se tornou um pássaro comum. Não é porque esse pássaro ele só estava não é porque esse pássaro é um cavalo paraguaio, ele estava mostrando coisa que ele não é. Não, é porque o criador parou de dar manejo. Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso aí. Sorte na vida e sucesso na criação. Que Deus te abençoe muito. Tamo junto.